Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Hoje estamos aqui com mais uma mulher. Viemos contar mais uma história. Ela está aqui, chama-se Juvência Buque. É uma mulher que passou, digamos, por maus bocados. Ela esteve numa relação onde permaneceu por vários anos, chegou até a casar de forma oficial. E durante este percurso todo, ela foi descobrindo coisas desagradáveis no seu relacionamento. Na verdade, o seu marido, na altura, não é? Era seu marido, contraiu um outro matrimônio, não é? Religioso, no caso, sem que ela tivesse conhecimento. É uma situação um pouco complicada, mas ela vai explicar melhor como é que isto aconteceu e com todos os detalhes. Olá, Juvência, bem-vinda ao nosso Way, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Boaventura, muito obrigada. Agora, o que é que realmente aconteceu? Vamos lá contar com todos os detalhes. Como é que a história começou, o que é que aconteceu durante o percurso até descobrires esta coisa toda. Eu, quando estava casada com meu marido, neste caso, depois de algum tempo, eu descobri que ele tem caso com uma fulana. Então, sendo assim, tentamos conversar, eu perguntei a ele que era fulana, ele simplesmente disse que era uma amiga. Então, pronto, continuamos a viver como marido e mulheres. Só que num belo dia, o meu parceiro sai de casa porque ele trabalhava fora. Ele é polícia da migração, então ele trabalhava fora nos distritos. Então eu é que ficava a maior tempo em casa com as crianças. Então ele sai alegando, né? Despedindo-me que vai ao trabalho. E aquilo, sendo assim, sim, foi ao trabalho, tudo bem, até aí está no trabalho. Só que o que acontece é o seguinte, eu recebo informações de que o meu marido estava a contrair matrimônio com a amante, com a tal amante em que eu questionei a ele quem era, disse para mim que eram amigos. Foi um bocadinho complicado eu ter que acreditar nas pessoas. Então, pronto, eu esperei para ele voltar para casa durante os dias, né? Porque depois de ter a informação, eu continuei a pensar que ele estava no trabalho. Não quis acreditar na história de que ele estava lá a contrair o matrimônio. Mas quando ele aparece em casa, eu fiquei atenta na aliança. Fiquei atenta na aliança e quando ele aparece, percebo que a aliança que ele tinha no dedo já não era a minha aliança. Era a aliança da fulana que ele contraiu o matrimônio. Nós ainda vivemos debaixo do mesmo teto, sem separação, nós vivíamos como casal. Então, o que acontece? Eu, quando questiono a ele sobre a aliança que ele trazia, ele disse para mim que não, a aliança era a nossa do casamento. Então, eu pedi para ele tirar, porque eu disse, olha, pai, eu recebi informação de que você estava a contrair matrimônio com a fulana de xixi. Peço para me explicar isso, como é possível? Você já é casado, você disse para mim que ia a trabalho. Então, como é que você me explica isso? Ele disse para mim que não é possível contrair matrimônio com a segunda pessoa, sendo que ele já contraiu comigo, certo? Porque nós, na verdade, éramos casados oficialmente. Mas acontece que no momento em que ele tenta se justificar, eu recebo muitas chamadas de pessoas a tentarem me dizer, olha, teu marido estava a casar, como é que tu ficas no silêncio? Epa, teu marido estava a casar, nós vimos, nós temos fotos. Então, no meio disso tudo, eu parei um momento para refletir. Então, pedi com que essas pessoas me dessem uma prova, porque é estranho tu estás casada, tu a veres com o teu marido normalmente, de repente, tens informação de gênero, não é? Então, pronto.
Aí eu começo a receber informação da toda a celebração do matrimônio com a amante. Então, eu abri as fotos, tudo mais. Vi que sim, este é o meu marido. Ele estava de um fato, a noiva também daquele vestido de noivo e tudo mais. Então, eu levei as fotos, mostrei a ele. Eu disse, olha, as provas estão aqui. Então, tu podes tentar me traduzir isto, o que é, sei lá, como é que é possível? Ele simplesmente, Boaventura só disse para mim que é isso sim. E eu realmente estava a casar com a tal fulana, sim. Que a partir de agora, vocês tornam-se duas. Vocês devem ser duas esposas. Eu disse para ele, não. Eu não estou em condições de ter uma esposa nestas condições em que tudo correu. Foste lá contrair matrimônio, eu não sabia que tu já estás numa relação séria enquanto tu és casado. Eu, neste exato momento, o que eu posso pedir é divórcio, é separação. No momento foi separação, porque não era fácil o divórcio daqui para aqui. Então, ele aceitou, entrou no quarto, levou tudo que lhe pertence, falo de roupas, computadores, carro, e ele disse para mim, olha, eu a partir de agora estou a ir embora. Então, o que tu tens que fazer, como temos crianças, tu ficas aqui com a casa. Então, pronto. Mas não foi fácil. Ele lá foi-se embora. Eu fiquei em casa com os meus filhos. Tenho 2 filhos. Fiquei lá em casa com os meus filhos. Mas depois de uns 3, 4 meses, ele começa a me atormentar, querendo a casa para vender, porque ele tinha muitas dívidas que eu poderia sair da casa e tudo mais. E eu tinha o meu trabalho. Está certo, dê-me um tempo de eu poder me organizar, pois vou deixar a casa. Tudo bem? Eu me organizei e depois da minha organização decidi que eu já estava pronta para dar o primeiro passo, que é o recomeço. Eu entrei em acordo com ele que eu já estou pronta. Tu podes, sim, vir levar a tua casa. Vou levar os meus filhos. Eu vou saber o que fazer. Então, foi mais ou menos isto que aconteceu, Boaventura. Agora, ele ficou com a casa no final das contas? A casa vendemos. Ele depois vendeu a casa. E dividiram o valor? Sim, dividimos o valor, sim. Dividimos. Ele vendeu a casa, dividimos o valor. Como é que teve a informação, realmente? Bem, assim, nós estávamos numa cidade muito pequena. Nós, na altura, vivíamos em Manica, na província de Manica, cidade de Chimoio. Ele era uma pessoa de muita influência lá. Eu, a informação, tive com pessoas mais próximas de nós. Porque nós, onde vivíamos, aquilo era um bairro de colegas. Não sei se percebes. Era um bairro de colegas. Então, que alguns colegas já tinham lá toda a informação. Alguns até depois de eu descobrir, disseram-me não, porque nós já sabíamos, já até vimos os preparativos e tudo mais. Eu tive informação do segundo casamento com a amante através de pessoas mais próximas de nós. Pessoas mais próximas de nós. É que me disseram, teu marido está a casar neste momento. Mas como é que foi? Ele casou na igreja. O segundo casamento foi na igreja. Foi na igreja, não tinha como ir. E o vosso casamento foi na igreja e no registro. Sim. A família dele, de certa forma, estava a par de tudo o que estava a acontecer? Estava, sim, a família estava a par de tudo o que estava a acontecer. Inclusive, alguma família dele, alguns irmãos, participaram neste casamento. E veja que nós víamos... A família é daqui de Maputo e nós vivíamos em Manica. Mas mesmo assim a família saiu daqui de Maputo
para Manica, Chimoio, para ir participar do segundo casamento com a amante, sem me informar nada. Mas não pensa que se calhar a família, ele tenha mentido para a família, dizer que sabias ou estavas a par do que estava a acontecer? Acredito sim que ele tenha mentido para a família, sim, que eu sabia tudo mais. Mas eu também condeno muito a família, Boaventura, porque é assim, eles me conhecem, sabiam quem eu sou para o irmão, para o filho, para o neto. Seria muito normal, antes de irem para o segundo casamento, passarem por aqui. Perguntarem, estás pronta? É isso que nosso irmão quer? O que tu achas? Nós não estamos contra nada. Mas pronto, tu tens que saber dizer se vai conseguir gerir isto para nós também podermos ajudar o nosso irmão. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu. Mas vocês costumavam falar antes do casamento? Falamos, Boaventura, nós falamos. Ele ligava sempre. Eu dizia, estás no barulho, amor, estás aonde? Ele, estou no trabalho. Estou no trabalho, mãe. Ele estava lá a casar. Falávamos normalmente. Nós falávamos. Então, a vossa relação estava normal? Estava normal, estava tudo bem. Ficaram casados durante quanto tempo? 8 anos. E isto foi uma espécie de troca de casamento, porque o que aconteceu é que ele voltou para casa com uma aliança de um outro casamento. Exatamente. Exatamente. Ele trocou de casamento. Talvez seja isso. E a vossa aliança, onde é que foi parar? A dele, com certeza detou, não é? Para colocar a outra, tem que tirar aquela. Não seria possível ele colocar por cima da minha aliança. A dele, ele detou. A minha, eu devolvi a ele. No momento da descoberta, eu disse para ele que não estou mais em condições de continuar aqui. Está aqui a tua aliança. Eu levei a aliança, devolvi a ele. Agora, essa situação aconteceu numa altura em que ele estava um pouco distante de si. É distante, não é? É na mesma província? Era a mesma província, sim. Era a mesma província onde aconteceu, sim. É a mesma Mas província. mesmo distrito? Bem, distritos diferentes, porque isso aconteceu em Machipanda, enquanto nós vivíamos na cidade de Chimoio. É um bocadinho distante. É um bocadinho distante. Agora, tiveste informação no dia em que o casamento estava a acontecer? Exatamente, eu tive informação no dia que o casamento estava a acontecer, porque depois eu tive um mal-estar, pressentimentos assim, pronto, mas eu não imaginava que fosse o meu marido a casar com a amante. Se estivesse numa zona em que está próximo a um bairro vizinho, ou tivesse tido conhecimento disto um pouco antes do casamento acontecer, teria ido lá para impedir o casamento? Sim, com certeza, Boaventura. Teria ido impedir o casamento. Tudo bem, não bem impedir, né? Porque se ele decidiu ficar com ela, é porque tem sentimentos por ela. Porque ele começou a amar esta mulher, posso dizer assim. Mas por questões de salvar a minha imagem, eu poderia ter ido sem dizer que não. Tudo bem, podem casar, eu não vou impedir casamento. Trata-se de duas pessoas que se amam, neste caso, né? Mas o certo este homem tratar divórcio, me dizer o que realmente está a acontecer e depois ele vem casar contigo. Eu teria ido neste sentido, de limpar a minha imagem. Limpar a minha imagem, chegar a dizer que não, vocês vão casar sim, mas primeiro deixa ele separar-se comigo, tratar o divórcio comigo, fazermos todos os parâmetros, não é? E depois vocês casam. Neste sentido eu faria, não para destruir a eles, não. Não acha que teria se exaltado tendo acompanhado aquela situação? Não, eu acredito que não, porque sou uma pessoa que quando eu estou em situações difíceis, busco mais a Deus. Então, naquele momento, eu poderia tentar ficar mais calma.
ficar mais calma, para poder pelo menos interagir com ele, para pelo menos ele dizer-me, né, dizer assim que pá, é tudo, acabou e eu vou na minha. Em vez de ele sair por cima de mim, vai lá contrair o matrimônio, não me diz nada, não pede divórcio, não fala sobre nada, simplesmente só decidiu, achou que devia sair, ir se relacionar com outra pessoa até chegar ao ponto de casar. É off. Achas que esta mulher estava ciente de tudo o que estava a acontecer ou também foi uma vítima? Não, ela não foi vítima, Boaventura. Estava ciente muito bem. Não vou aqui falar de tantas coisas que ela já me fez. É uma mulher também igual a mim. Respeito muito a ela. É madrasta dos meus filhos. Mas ela estava ciente, sim. Estava ciente, sim. Eles já tinham uma relação já há algum tempo. Exatamente. Tinham uma relação, mas essa coisa nossa das mulheres que quando o homem tem uma relação, é meu, há de voltar. É meu, há de voltar. Eu já sabia da relação deles, mas eu não esperava que as coisas fossem acontecer do jeito que aconteceram. Acha que tem alguma culpa nisso? Não, eu não me culpo, Boaventura, nunca me culpei. Sabes por quê? Porque comportamento dos outros não podem ser o nosso problema. Eu simplesmente digo assim a ele. Ele foi mal por não ter aproximado a mim, dizer a verdade, mas não me culpo por isso. Nunca me culpei por isso. Mas bem lá no fundo, não é? Eu sei que já falamos um pouco de coisas relacionadas a isso, mas bem lá no fundo, como é que sentiu-se mesmo? Tipo, no fundo, quando soube que ele estava a casar e teve certeza de que é isso que estava a acontecer? Senti-me mal. Senti-me muito mal, perdi o chão, fiquei mal, senti-me muito mal, passei mal, tive depressão, mas graças a Deus consegui superar. Senti-me mal muito mal mesmo. Eu sei que esta situação não só aconteceu consigo, tem outras pessoas que passam ou passaram por isso em algum momento na vida, infelizmente. Se pudesse dar algum conselho, primeiro para os homens que fazem isso, depois para as mulheres que aceitam passar por esta situação, porque estamos a falar de uma mulher que sabe que este homem é casado, contudo aceita ou convence-o, né? Essa ideia de casamento, muitas vezes a mulher é que convence o homem, sim, convence-o que a melhor opção seria ela. Ok, vamos lá primeiro dar o conselho aos homens. É assim, o conselho que eu quero dar aos homens. Boaventura, a relação acaba, o amor acaba, é muito normal. Mas criem espaço para aproximarem as vossas mulheres, dizerem assim, mãe, e sei lá se vai chamar pelo nome, vai dizer o quê? Eu já não sinto mais nada por ti. Sendo assim, eu prefiro me separar. Não é coisa tão fácil, não é coisa boa. Vai ter seu desafio. Mas eu digo, façam sempre que puderem, porque é chato tu saíres, a tua mulher em casa a pensar que você está no trabalho, está a zelar pela família, enquanto não. Você está a criar uma relação acima da outra. Então, optam mais pelo diálogo, saibam se expressar, saibam dizer que acabou. Saibam dizer que o amor acabou, já não querem aquela mulher. É normal. Agora vamos lá aconselhar as mulheres que aceitam ou, de certa forma, convencem o homem que ele deve deixar a família e casar com elas. Bem, é assim. Para as mulheres eu vou dizer assim, Boaventura. Podem achar que é uma coisa fácil tirar um homem de uma família, né? Que já tem a família dele para construir a outra.
Mas não é. Não, principalmente nessas circunstâncias minhas, do jeito que as coisas já aconteceram, não é fácil. Então, para as mulheres, eu digo que devem ter mais calma e paciência de encontrar um parceiro certo. Porque alguém que deixa a sua família do nada, de repente já está a casar contigo, esta pessoa até pode ser certo, né? Porque o destino só Deus é que nos concede. Mas devem ter muita cautela em como gerir essa situação, porque estão a criar muita guerra nos corações das mulheres. Então é complicado, muito complicado. Então aconselha as outras mulheres a terem paciência, calma. A terem paciência, calma. Não porque apareceu hoje, está lá a dar um bolo grande, está lá a dar dinheiro, já quer. Não, tenham paciência. Não se pode achar que é fácil tirar um homem da sua família. Devem ter paciência. Devem ter paciência de ter o parceiro certo. E o parceiro certo é um homem que não esteja comprometido. Exatamente, o parceiro certo é um homem que não esteja comprometido, que juntos vão lutar para atingir os seus objetivos. Porque eu, por exemplo, com o meu marido, eu conheci meu marido, não trabalhava. Meu marido ainda estava a sair do quartel. Mas eu fui à luta com ele. Nós estivemos lá todos nós juntos. Mas que depois dele ganhar o mérito, ter tudo que ele teve, aconteceu o que aconteceu. Acha que ele foi ingrato? Sim, foi. Foi ingrato. Foi ingrato, sim. Foi ingrato porque ele não conseguiu me dizer que acabou. Mentiu. Me enganou, foi ingrato. Eu estive com ele quando ele mais precisou. Nós lutamos juntos, viemos de muito longe para quem nos conhece. Então, para depois as coisas acontecerem daquele jeito, é ingratidão. Ao mínimo, devia ter chegado a mim. Juvência, eu já não te quero. Vou partir para outra e tu também partir para outra. Acha que se ele não tivesse sido bem-sucedido na carreira profissional, não teria passado por isso, se calhar? Não. Acredito que não. Não teria passado. O dinheiro muda as pessoas. Muda? Concordo plenamente. Ele mudou quando começou a ter dinheiro. Então eu acredito que foi o poder do dinheiro que lhe transformou. Mas eu acredito também que muda para quem não tem caráter. Em algum momento sente-se a perder pelo esforço todo que depositou nesta relação, nesses anos todos? Sente-se a perder? Não, nunca me senti a perder, porque eu sempre fui uma mulher de força, de garra, sempre lutei para ter aquilo que eu sempre quero, sempre desejei. Não me sinto a perder. Graças a Deus, a casa em que ele vendeu, já consegui ter. Os meus filhos estão a estudar. Eu mesma, com força que eu tenho, os meus filhos vão se formar. Então, não me sinto a perder. Dizem que as mulheres hoje em dia usam algumas armas secretas, não é? Uhum. Para destruir algumas famílias. Concorda com isso? E acha que este pode ter sido o caso? Não, eu não concordo. Boaventura, eu nunca concordei com isso. Algumas pessoas mesmo diziam que são raízes. Por que isto? Não. Nenhum raiz tem poder. Que é a própria pessoa, que é a decisão da própria pessoa. Não são raízes, não tem nenhum poder. A pessoa faz aquilo que achar-lhe conveniente. Ele, quando casou, esperava que vocês fossem duas, não é? Exatamente. E por que não aceitou? Não. Não aceitei.
Por uma simples razão. Não aceitei porque eu conheço o meu valor. Eu sei o que eu mereço. Então, estar a partilhar um homem que eu mesma comecei de zero com ele, começamos a progredir e começamos a conquistar nossas coisas na paz, na alegria, para depois me submeter a isto é complicado. Então, não aceitei. Não concorda com a poligamia? Não concordo. Porque as outras mulheres aceitam essa situação. Aceitam, mas eu não concordo. Qual é a sua opinião sobre a poligamia? Sobre o homem ter 2 esposas oficialmente? Sobre o homem ter 2 esposas oficialmente. Tudo bem, isso varia de família para família, Boaventura. Se este homem estiver ciente que estas 2 mulheres que ele quer, as todas terão direitos iguais, as todas terão a atenção dele, as todas estarão como elas merecem estar neste lar. Tudo bem, mas não é uma tarefa fácil. Por isso que você vê, quando um homem tem 2 mulheres, uma sempre vai reclamar. Exatamente, não é possível. Satisfazer uma mulher já é um problema. Então, para ter 2, mas para quem tem esse punho de conseguir cuidar delas como deve ser, companheirismo, aquela coisa toda do casamento, não condeno. E se um dia ele voltasse, depois de quase 6 anos, não é? Se um dia ele voltasse arrependido e querer retomar, se calhar, a história que ficou para trás, o que é que diria? Voltar a perdoar, eu já perdoei a ele, sem que ele chegue a mim dizer assim, me perdoa, eu já perdoei a ele. Mas voltar para vivermos juntos, recomeçarmos juntos, não. A história já deu tudo o que tinha para dar? Já deu tudo. Não. Já deu tudo. Vou olhar para ele como quem? Já destruiu. É complicado, não tem volta. Volta para compartilhar mesma cama, mesma casa. Não tem volta. É difícil confiar de novo? Muito difícil. Muito difícil. Difícil mesmo, muito. Os outros estão a pagar pelo pecado de um? Não é não é bem pagar, mas tem homens, ainda existem homens bons, ainda existem homens valentes que queiram mesmo de verdade cuidar de uma mulher. Quer dizer, nem bem cuidar, porque nós não precisamos de cuidados, nós já nos cuidamos. Nós precisamos de um companheiro. Mas que é preciso este homem mesmo mostrar que eu mesmo estou pronto. Não é fácil. Para quem já teve uma história como minha, sabe muito bem do que eu estou a falar. Pensa em casar de novo? Sim. Penso sim. E o que é que está a faltar? O marido? Penso sim em casar. O que está a faltar, se calhar, é o parceiro ideal, né? Porque eu não quero destruir a família de ninguém. Ok, quando um homem casado se aproxima para a conquistar, qual é a sua reação? Depois de tudo que já passou? Não. É um não. Porque eu sou mulher. Então me coloco lá no lugar de outra mulher. Se esse homem está a fazer isto, é a mulher dele, como é que é? Se eu sou mulher, eu já passei por isso. Então, é um não. E está difícil achar homens solteiros?
Bem, Ou difícil, estás a ser muito exigente? difícil eu não diria. Mas, pronto, eu acho que é um processo, né? Para não termos que... Porque agora há uma correria de as mulheres quererem serem assumidas. Há uma guerra aqui. Então, o que acontece? As mulheres correm, conhecem alguém hoje, depois da manhã já estão lá, não sei o quê. Depois de um mês descobrem que o homem é um psicopata. Então, eu não quero estar nessa linhagem. Estou a ter calma em Deus. Acredito que no momento certo, sim, vou me casar novamente, sim. Ok, vamos lá. Achei interessante o ponto. As mulheres estão com muita pressa de serem assumidas. Hoje em dia, Boaventura, parece que a mulher acordou e disse: ei, não, eu preciso de um homem para me assumir, mostrar à sociedade que eu estou numa relação. Não, parece que há uma guerra aqui. Tu entras em redes sociais e vês pessoas, epa, porque estão a brincar, porque não sei o que, tem que ser. Há uma correria com as mulheres. As mulheres parece que descobriram que ser assumida como é que se diz? É o básico que uma mulher pode ter, mas que temos que ter calma. Temos que ter muita calma, não é porque a sociedade já está a te exigir, você vai lá dar de cabeça para... Não, temos que ter calma. Então, durante esses 6 anos, está ainda na calma, né? Sim, eu ainda estou na calma, estou no processo. Ainda estou na calma, estou no processo. No momento de Deus. E vamos lá tentar ajudar um pouco Deus a resolver esse barulho todo. Exatamente. Qual seria o homem perfeito para si? Bem, perfeito não existe, Boaventura. Ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos erros. Mas o básico que um homem pode dar a uma mulher, falo de respeito, falo de sinceridade. Os homens devem aprender a serem sinceros com as mulheres. Repito, aprendam a ser sinceros com as mulheres. E respeito acima de tudo e amar os meus filhos. Se for um com filhos, também amar os filhos dele. É tudo. Perfeição não existe, mas uma pessoa decidida para criar uma família, sim. Esteve casada durante cerca de 8 anos, não é? Sim, sim. Como é que deve ser, ou como é que é o certo, não é? Como é que deve ser a postura de uma mulher dentro de um lar? Já para aconselharmos as outras mulheres que se calhar casaram recentemente. Sim, sim, sim. Orarem os seus parceiros, respeitarem os parceiros, saberem conversar, sentar para conversar é muito importante. Saber o que o teu marido gosta, o que não gosta é muito importante numa relação. Abrirem-se, serem amigos. Porque se vocês forem amigos, vão conseguir se descobrirem pouco a pouco. Por mais que haja dificuldade, sempre vão conseguir saber gerir. Por quê? Porque vocês se conhecem, são amigos, conversam muito. Então, a amizade é muito importante numa relação. O momento mais chato da sua vida, qual foi? O momento mais chato da minha vida foi quando o meu marido, o casamento acabou. Porque eu ali tinha que carregar 2 responsabilidades, mãe e pai. Foi um momento muito difícil. Muito difícil, porque não é fácil gerir tudo sozinha. Nunca foi fácil. Mas pronto, com a força de Deus, estou tentando. Qual é o conselho que deixa para a sociedade? Mulheres que acham que vocês não podem sair de um casamento abusivo porque vão dizer o quê? Porque eu tenho 2 filhos, tenho 5 filhos, vou sofrer porque meu marido me dá... Não, mulheres, levantem.
busquem autossustento, comecem a aprender a fazer as coisas enquanto o marido existe, enquanto o casamento está bom. Porque depois disto, o que acontece? O que leva muitas mulheres, às vezes, a se submeterem é medo. Primeiro, medo de ficar sem dinheiro, medo do que a sociedade vai dizer porque eu voltei do lar. Isso não pode ser uma vergonha. Uma porta abre-se, fecha-se, a outra abre-se. Vocês devem estar cientes que a saúde mental é valiosa. Se tu mores mentalmente, tu não farás nada na vida. Então, permitam que o vosso cérebro esteja sempre normal, sempre bem, sempre saudável, para poderem criarem sonhos, terem vida, uma vida melhorada. Então, as mulheres que estão neste momento a chorar, isso está acontecendo. Não, levanta. Se não estudou, se não sei o quê, faça alguma coisa. Eu, por exemplo, sou vendedora móvel. Para quem me conhece, eu vendo um pouco de tudo. Criei isto na falta do emprego, autossustento, mas estou a conseguir viver. Sou mãe solteira de 2 filhos. As crianças da minha casa estão sobre minha responsabilidade. Não porque eu posso, porque sou poderosa, porque... Não! A vida ensina. Levantem, mulheres, façam alguma coisa. Não ficam dependentes. Muito dependente até ao ponto de você ter medo de sair da relação porque não vai ter arroz. Não! Não façam isso. Façam alguma coisa. Aprendam a fazer alguma coisa. Cria uma coisa, inventa uma coisa que vai te dar dinheiro. Para amanhã tu não preferires morrer porque não tens comida. Preferires morrer porque não sabes onde ir. Quem disse que mulher não sabe onde ir? Então temos que parar com isso. Muito obrigado, Juvência Buque, por ter estado aqui conosco e inspirar as outras mulheres. A Juvência esteve numa relação durante alguns anos. Ela casou oficialmente, mas depois de algum tempo descobriu que o seu marido casou outra mulher, não é? E a história foi esta que ela contou. Nós somos o Nosso Way e siga-nos em todas as redes sociais. Próxima semana ou próxima edição vamos trazer outra mulher para falar da sua história e inspirar as outras. Até lá.